Salve! A paz de Cristo a todos aqui que estão conosco. Já queria desejar aqui boa noite aqui para quem está nos acompanhando. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Célia. E vamos convidando, mais pessoas para estarem aqui junto conosco, para participar aqui do nosso podcast Gosto de Fidelidade. Hoje, estou aqui tocando as picapes sozinhos, apesar de estar com o meu diretor aí nos bastidores. Então, ele está aí comandando tudo para nós, fazendo as verificações, trazendo algumas coisas, fazendo as interações aqui junto com a gente. E convido você também a interagir, lá no nosso chat, para que a gente possa fazer esse podcast de uma maneira mais produtiva e também respondendo algumas dúvidas que vocês talvez tenham, À medida que o tempo for passando e que a gente for avançando com a nossa programação aqui do podcast, a gente vai dando mais detalhes aí sobre as programações que teremos no decorrer da semana e uma super novidade que a gente está trazendo da Escola de Fidelidade para você, mais uma grande formação que teremos, Aí vamos trazer para vocês o tema e quem vai dar essa formação. Então, fica conosco para você saber qual a novidade que será e nos acompanhe, para que a gente possa interagir e fazer desse podcast mais um podcast sensacional, com grande conteúdo para ser entregue, Hoje o nosso convidado da noite é o Padre Wesley, e nós vamos tratar aqui de um tema que é sobre a Bíblia e a família, Como fortalecer os laços com a palavra de Deus. Então, convido você a fazer perguntas, a interagir no nosso chat, lá no nosso YouTube. Já aproveita para curtir, compartilhar e divulgar as nossas redes sociais, tá certo? Então vamos juntos, vamos aproveitar e vamos otimizar o nosso tempo e chamar aí o Padre Wesley para estar junto conosco. Chega mais, Padre Wesley. Salve, Padre Wesley! Opa, muito boa noite. Sua bênção. E aí? Deus abençoe. Tá tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo certinho. Os meninos ali já estão sendo finalizados pela Camila, graças a Deus. Estamos sendo finalizados? Finalizados, é igual computador. Você liga de manhã e tem que desligar à noite, senão fica trabalhando a noite toda aí, só consumindo energia. Mas não é tipo MMA, não, né? Estão sendo finalizados com golpes, não, né? Às vezes precisa, viu? Eu vou deixar isso aí mais em off, porque, pode ser que o Conselho Tutelar chegue até nós e a gente não está querendo isso aqui agora. Você é testemunho de família, cara, tem que falar. Exatamente, Aqui, a gente vai na conversa, depois vai no carinho, Toda criança precisa de uma chave. Exatamente. Toda criança precisa de um armlockzinho para acalmar, entendeu? Exato. Então, assim, a Camila já está no chat, então significa que logramos êxito. Ela venceu, então. Botou para dormir. Exatamente. É isso aí. Significa que conseguimos, Muito bem. Você está participando. Boa noite também para o meu amigo que está entrando aí agora. E é isso aí. Seu padre, antes da gente começar propriamente no tema, eu tenho uma curiosidade, que talvez já tenha sido dito já em outros podcasts, mas não me vem à memória sobre o assunto. Eu queria entender, assim, como que foi seu início de caminhada? Como que você se tornou padre? Como que você, assim, estava ali perambulando e Jesus falou assim, não, você vai ser padre? Como que foi essa caminhada aí? Como que lhe ocorreu ser padre? Cara, foi a coisa mais sem graça do mundo. Eu só entrei no seminário, agora sou padre. Decidiu, foi pronto. Assim, se eu for traçar aqui no marco da minha vida vocacional, foi... Até estava conversando com essa amiga ontem. Um dia, no grupo jovem, isso foi lá para 97, 96, por aí, que ela chegou para mim e falou assim que queria entrar para um convento, que ia já entrar para um convento. E aquilo me impactou muito porque era uma amiga, a gente partilhava aí das mesmas ideias, era do mesmo grupo jovem,
A gente gostava das mesmas músicas, vinha do mesmo ambiente cultural, né? Antes da igreja. E aí ela meio que me confidenciou, né? Falou, não diga nada para ninguém agora, mas eu vou entrar para um convento. E isso me impactou muito. Mas assim, isso passou pela minha cabeça, mas eu fiz questão de tirar, porque a essa altura eu estava namorando e eu estava apaixonadíssimo. Então, essa ideia passou pela minha cabeça do tipo assim, poxa, se ela pode ir, por que eu não? Não para o convento, mas para ser padre. Mas isso passou pela minha cabeça e eu mesmo fiz questão de tirar. Até que a experiência do namoro chegou ao noivado e o noivado terminou. O noivado terminou e aí que eu fui tendo... Não terminou para eu entrar para o seminário. Mas terminou porque a gente era muito amigo, não dava para casar, não. Não dá para casar, amigo não dá para casar. E aí... Amigo não dá para casar, é ótimo. E aí que eu fui ter um tempo, né? Um tempo de reflexão para ir ao meu diretor espiritual, que na época era o padre George, que a gente foi... Nós estamos conversando sobre a questão vocacional pelo âmbito sacerdotal, né? Pronto, daí eu gostava muito de São Francisco de Assis. A essa altura já tinha lido os escritos. Eu saí do grupo jovem e depois montamos uma... Hoje as escolas de evangelização da ESA. Tanto é que o nome da escola que a gente fundou era Paz e Bem, porque a gente tinha um carisma, a gente buscava ter um carisma, né? Bem do lado de São Francisco. E aí eu, por gostar muito de São Francisco de Assis, fui no encontro dos frades menores lá em Anápolis. E foi uma experiência muito ruim mesmo. Eles são... no tempo tinha muito essa coisa da teologia da libertação, essas porra toda aí de lutar por isso, por aquilo. Os caras são esquerdistas, comunistas, e usa o franciscanismo, usa São Francisco para promover essa zona toda. Cara, eu detestei, velho. Detestei aquele negócio lá. Vim embora puto de raiva. E eu lembro porque tinha que mandar carta na época, né? Pô, em 98, tinha que mandar carta. E aí o cara me esperou lá na rodoviária. Eu nem sei se eles são assim mais. Tomara que eles tenham se convertido. Ou então, acabou aquela merda lá. E aí foi que eu voltei a conversar com o padre George sobre a experiência do seminário diocesano. E foi assim, pronto. Eu deveria ter feito os encontros durante todo um ano. Porém, quando eu tive essa conversa com o padre George, já era final de ano. Era no ano de 99, não, de 2000. Ano 2000. Tudo isso foi acontecendo, né? Ano a ano, 2000 foi que eu fiz o encontro. E pronto, fiz o encontro. Eles aceitaram que eu fizesse o encontro sem ter feito todo o acompanhamento durante um ano. Eu fiz, mas não no seminário, fiz como padre, como mediador espiritual. Pronto, eles me aceitaram, entrei no seminário em 2001. Em 2001 e fui ordenado em 2007, dia 5 de dezembro de 2007. Então, lá vai aí um tempasso. Assim, basicamente foi minha história vocacional. Viu? Te falei que era sem graça? Eu não achei nada sem graça, não. Achei muito bom. Porque eu acho assim, que o mais importante
do que a gente saber o que a gente quer, pelo menos na minha história de vida foi muito assim. Por exemplo, quando eu encontrei a Camila e que a gente decidiu começar um relacionamento, mais do que saber o que eu queria para mim em relação ao relacionamento, eu tinha muito claro para mim o que eu não queria. Então, eu acho que a sua experiência com os franciscanos lá, naquela realidade, te deu uma clareza daquilo que você não queria. E isso, com certeza, contribuiu para a sua formação, para o tipo de sacerdote, o tipo de sacerdócio que você tem a oferecer e exerce hoje, sabe? Então, acho que ter claro o que a gente não quer é muito importante também, né? A gente ter isso em mente, ter isso internalizado. Que aí não é qualquer coisa que vão te jogar que você vai plenamente aceitar, justamente porque tem uma vestimenta religiosa por trás, ou porque tem uma convicção travestida de Deus, vamos colocar assim, né? Você tem que ter muito claro aquilo que você não quer, e quais são seus valores, aquilo que você de fato conhece de Deus e que sabe que Deus pode propiciar. Até porque se for para nivelar e para subir de conhecimento, que seja, né, uma inclinação natural e não um declínio, né? Um declínio moral, um declínio religioso, algo do tipo. Que eu acredito que foi o que você encontrou lá naquele lugar. É verdade. De fato, o que estava em perspectiva na minha frente, assim, diante do próprio ministério, era algo muito voltado à dinâmica própria mesmo assim do padre. O que brotava no meu coração era passar um tempo no seminário e celebrar a Santa Missa e atender confissões. Então, assim, quando eu vi que isso não era o objetivo lá daqueles freis comunistas lá, aí, velho, para mim, assim, deu, eu vou aonde a igreja está, né? Eu vou lá onde a igreja está, que esses caras aqui não vão me ajudar em nada. E é exatamente isso. A ideia que me foi crescendo depois foi isso. Cara, eu quero ser padre para levar as pessoas para o céu, para o alto. É exatamente isso que tu disse, né? É buscar as coisas do alto. Cara, chega de imanência, né? A gente está muito focado naquilo que é o material. E tu diz muito bem quando fala que os caras estão travestidos. Eles estão travestidos mesmo. De uma materialidade, e ainda usando o nome de São Francisco para querer justificar uma ideologia, uma faceta da realidade a qual eles acham que é a salvação do mundo, quando na verdade não é. Não é. É verdade. Mas foi bem isso aí. Maravilha. Queria saudar aqui o Thay, sua bênção, Papito, Felipe Almério também, que está chegando agora. E é isso aí, vamos juntos. Seu padre, você estava falando sobre São Francisco, né? E o Martim decidiu que é o santo de devoção dele, né? São Francisco. Então, beleza. Foi, olha. Pois é. Assim, eu contei assim, por alto a história de São Francisco, né? Falando que ele era de uma família muito rica e que ele largou tudo para viver a vocação que Deus tinha para ele. Foi o suficiente, meu amigo. Pronto, é isso aí. E ele tem a imagenzinha de São Francisco, tá lá no altar, e ele reza com São Francisco, e eu rogo a Deus que ele seja cada dia mais parecido com São Francisco, principalmente em relação ao coração dele, né? Que permaneça puro e realmente entregue a isso. E eu consigo perceber, mesmo com tudo lá fora advogando contra, né, principalmente em relação aos ensinamentos que as pessoas têm em relação aos filhos, aos critérios de educação que tem hoje em dia, que não batem em nada ou muito pouco com aquilo que a gente apresenta aqui dentro de casa, né? Então eu queria, a partir dessa perspectiva, daquilo que a gente está conversando,
Isso, aproveitando também o tema que é justamente isso, de fortalecer os laços com a palavra de Deus, né, fazer uma família mais forte em relação a isso. Na sua perspectiva e tendo os acontecimentos de fora, quais são as características que você acredita que tornam uma família uma igreja doméstica? Olha, primeiro, o desejo de estar em contato com Deus, de ouvir a Deus e deixar com que Deus fale ao nosso coração. Eu gosto muito de um textozinho lá do, acho que é o profeta Jeremias, que ele fala assim, já dentro daquela de uma chave de leitura onde se coloca o povo de Israel como esposa e Deus como esposo. E ali o profeta chega a dizer de que Deus ele convida a esposa, convida o povo de Israel para ir num lugar deserto e lhe falar ao coração. Quando a gente pensa na realidade de família, de Sagrada Escritura, e no contexto que nós estamos vivendo, é abrir o horizonte, tanto dos pais como dos filhos, para o que Deus quer de nós. Com essa perspectiva, eu penso que nós estamos formando uma personalidade espiritual, uma família espiritual, uma família um pouco como tu disse aí em relação ao que nós desejamos. Nós desejamos ir para o céu. E qual é o caminho? O caminho é o próprio Jesus que se faz presente na Sagrada Escritura. Então, a experiência de família doméstica, de ler o texto bíblico com os filhos, ler o texto bíblico e você desenvolver o hábito da meditação, da contemplação, de você encontrar ali, nas Sagradas Escrituras, a inspiração divina, a vontade de Deus, por assim dizer. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de falar com a gente. Não eu sempre parto dessa reflexão porque o verbo se fez carne. Existia um verbo que foi o verbo criador. Esse verbo se fez carne, essa palavra se fez carne e veio falar com a gente. E veio falar ao nosso coração e veio nos orientar, veio dizer exatamente o que Deus quer que a gente faça. Então, na Sagrada Escritura, está ali, não sendo assim sensacionalista, mas está ali a chave de felicidade, está ali a chave de fortaleza, está ali o que você precisa, de fato, para encontrar a Deus. Está aqui na Sagrada Escritura o que Deus quer de nós. Né? O modo pelo qual a gente tenta viver nesse mundo, tentando se situar no mundo, um mundo de caos, a palavra de Deus ela vem ordenar, ela vem dar uma certa ordem para a nossa personalidade, para o nosso casamento, para o nosso ministério, para o nosso servir. Né? O nosso servir ele precisa estar muito baseado na própria Sagrada Escritura. E aí não falta para nós métodos de se ler o texto bíblico. Né? Claro que nós, padres, devemos muito em relação a não ensinar o povo a ter mais um contato com a palavra de Deus. No entanto, a igreja disponibiliza missa diária, disponibiliza todo um sistema de leitura chamado liturgia, a liturgia diária.
cada dia um texto sequenciado, fundamentado numa estrutura de edificação espiritual, porque não basta somente ler, né? Quantas pessoas a gente já viu, né? Não, eu já li a Bíblia toda, um bocado de vez. Não, isso é inclusive uma maneira que você tem de ultrapassar esse obstáculo, né? Que a liturgia diária é uma forma prática que você consegue fazer com que você entregue, né, dentro da sua base familiar, a leitura bíblica, né? Não só pelas leituras que tem, que são exatamente sequenciais, edificantes, e que se você lê dia a dia, e se você lê dia a dia durante 3 anos, você consegue vencer, né, a Bíblia inteira, mas também tem todos os detalhes das homilias, que você facilmente tem acesso agora nas redes sociais, no, né, na parte eletrônica, né, propriamente dita. Tem chaves de leitura, tem os livrinhos que já vem com as explicações, tem diários espirituais que você vende. Então, assim, é uma maneira de você integrar isso dentro da realidade da família e de você fazer a lectio e já instruir o seu filho ou a sua família nesse caminho, né, nessa caminhada aí, propriamente dito, né? E de despertar também o interesse. Exatamente. Despertar o interesse, porque as coisas funcionam a partir de interesses, né? A nossa vida, muitas vezes, ela é fundamentada pelos nossos interesses. E é muito bom quando um pai e uma mãe ele consegue despertar nos filhos o interesse pela palavra de Deus. Eu só acho interessante mencionar o fato de que esse esforço de transmitir a palavra de Deus, de fazer com que os filhos leiam os textos bíblicos, não seja como a escola faz com a literatura, tornando a literatura chata, né? Esse é o problema de nós brasileiros, que muitas vezes nem temos noção do que é o nosso arcabouço literário. Por quê? Porque foi passado isso para a gente de modo muito chato, muito ruim. E aí, nesse esforço, talvez, e eu dirigindo, né, sendo diretor espiritual de algumas famílias, eu já percebo que tem famílias nesse afã, nesse desejo, né, de mostrar a Sagrada Escritura, acaba enchendo o saco dos filhos. Mas por quê? Porque por ele mesmo, o próprio pai e a mãe, não tem um interesse de palavra de Deus, mas quer empurrar isso no filho. E é tão bonito quando a igreja doméstica, com todo o conceito, com toda a roupagem de igreja doméstica, começa a tomar uma certa proporção em que os filhos desejam a Sagrada Escritura. Eles desejam essa partilha, né? Não é uma coisa chata, não é uma coisa tipo assim, ó, vai para a missa porque tu tem que rezar. E a senhora, mamãe? Não, vai você. E isso aqui, às vezes, a própria Sagrada Escritura fala assim, ó, pais, não importuneis os vossos filhos. É o texto de Efésio. Eu acho que aí está um pouco dessa questão, né? É uma graça muito, muito grande quando você percebe a família que é amparada pela palavra de Deus. É perceptível na educação das crianças, é perceptível no modo como as crianças participam da missa. É perceptível isso quando você vê uma criança tendo uma devoção. Cara, é meio que constrangedor para a gente. Para mim, como padre, às vezes eu fico constrangido de ver, sabe, a devoção de uma criança, de saber até contar certas histórias, certos termos bíblicos, né? Talvez ela não sabe, mas dá para perceber em algumas crianças
que quando tem algum texto um pouco mais famoso, assim, no Evangelho, tu percebe que tem criança que já fala assim, ó. Tô sabendo do que se trata. Lembrei disso aí, é os filhos, o filho legalzinho e o filho mais velho chato. É o filho pródigo. Mamãe falou sobre isso. A gente leu isso tal dia, sabe? Cara, isso é muito bonito, isso é muito legal. E isso que realmente vai ser o fator de distinguir o que é cristianismo na prática ativo ou do que é aquela coisa meio de fachada, né? Assim, só para dizer que tem uma religião e não buscar o sentido próprio dessa religião, a ponto de fazer formar na criança alguém melhor do que os pais. Né? Isso é sempre uma frase que eu escutei de um pai, né? Que ele falava assim, ó, o meu objetivo como pai é transformar esse moleque melhor do que eu. Perfeito. E se Deus me der a graça de transformar esse moleque melhor do que eu, pronto, eu já cumpri a minha vocação de paternidade. E não tem outro meio mais bonito do que isso, do que tu inserir na vida do teu filho textos bíblicos, o gosto, o interesse pela Sagrada Escritura. Não só ficar, como eu ia dizendo, né? Ter uma quantidade de leitura. Ah, já li a Bíblia já umas 3 vezes. Tá, mas qual é o livro que tu mais gosta? Tu lembra daquela parte lá de Crônicas, ou Cântico dos Cânticos? Ué, até covardia perguntar isso, mas às vezes passa desapercebido, porque não existe método. Não existe método. A pessoa não lê Machado de Assis. A pessoa acha ruim quando o filho lê Harry Potter. E a gente não lê nada. E é claro que, por consequência, a gente vai ter uma certa distância da palavra de Deus. Isso é por fatores culturais, né? Mas quando há um envolvimento, né, de despertar no filho o interesse pelo teor bíblico, ainda não é, graças a Deus, dado pela igreja no método de Lécio Divina, de liturgia diária. Poxa, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Pois é, aconteceu uma... o legal de ter filho é que acontecem situações que você consegue utilizar para, né, o seu próprio aprendizado. Assim. Hoje aconteceu uma situação muito, muito peculiar. A vizinha arrumou uma confusão com os meninos aqui em casa. Né? A vizinha, a amiguinha deles, né, que brincam como, né? Eles não iam poder brincar hoje lá do lado de fora, porque, enfim, foi um combinado entre nós, né? Isabel precisava estudar para a prova, entre outras coisas, né? Eles já tinham saído já para fazer uma atividade fora, tinham voltado, então não iam brincar por hoje. E a vizinha estava perturbando, até que chegou num determinado momento que ela ofendeu tanto a Isabel quanto ofendeu o Martim. E a Isabel, no senso de justiça, foi defender o irmão. Então esse senso de justiça já estava nela, já, né? Essa coisa assim, tudo bem você falar de mim, mas não fala do meu irmão, você quer, né? Beleza. E aí, num determinado momento, ela virou para mim, depois que ela resolveu o problema lá fora, ela voltou para casa e falou assim: pai, eu não ia perturbar ela, mas como no Pai Nosso está falando que tem que perdoar igual a gente, só vamos ser perdoados igual a gente perdoa, então eu perdoei. Mas eu ainda tô com raiva. Eu falei, não, tá bom, é assim mesmo, calma, o mais importante você já fez. Já a raiva passa. Aí deu 10 minutos, ela virou pra mim e falou assim, eu posso lá brincar? Então, assim, cara, foi lá, pegou, passou, aliviou o coração, resolveu o trauma e a vida seguiu, sabe? A gente deveria ser mais assim, né? Poxa, é isso que eu ia falar agora. Cara, exatamente isso, né? Deixar o que é velho para trás e seguir para frente, pô. É isso que Nosso Senhor fala quando diz
quando nós temos que ser como crianças. Olha só a verdade estampada na Bel nessa história toda. A verdade que se dá, né? Está aqui, diante de nós, sem maquiagem, sem autopreservação. Pronto, está aqui. Pá! É disso que nós precisamos. É desse teor de realidade, de verdade, de bondade, de beleza que a gente está precisando, né? E que a Sagrada Escritura oferece para a gente de maneira muito, muito profunda. Perfeito. Pois é. E, assim, padre, eu acho muito interessante na nossa religião, né? Porque nós temos o magistério, nós temos a tradição, dentro disso temos exortações apostólicas, encíclicas, ensinamentos e tudo mais, que faz com que a gente se preserve de fazer certos tipos de coisa, que é, por exemplo, interpretar a leitura bíblica a bel prazer, né? O senhor estava citando lá no texto de Efésios, e nesse mesmo texto de Efésios, lá no versículo 2, tem uma parte que fala assim: honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas, para evitar, né? E assim, às vezes, os pais, principalmente em situação de noivado, casamento, às vezes da mãe querendo se sobressair sobre a esposa ou alguma coisa do tipo, acaba jogando esse versículo na cara como um exemplo, né? Estou citando aqui como um exemplo, numa maneira de pegar e interpretar de uma maneira errônea aquilo que foi dito, né? Até porque na mesma Bíblia fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa. Então, o contexto ali e a maneira como se é divulgado, às vezes é distorcido. E muitas vezes a gente acaba se tornando refém de uma interpretação errônea da palavra, né? Então, nisso, a tradição ela vem nos preservar. E acaba nos dando a oportunidade de fazer da Bíblia o centro mesmo da palavra, mas debaixo do guarda-chuva da igreja, daquilo que a igreja interpreta. O senhor tem visto muitas interpretações errôneas da Bíblia por aí, nos atendimentos que o senhor tem visto? Muita vez. Pois é, né? Porque às vezes a pessoa quer ter a razão e quer cavar dentro da palavra a razão, que ela não tem. É complicado isso, não é? Tem vários fatores. Tem a questão também de você ler e não entender. Primeiro, porque não se reza antes. Não se pede. O autor, a gente sempre aprende, né, que o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura. Então, melhor do que ninguém, o Espírito Santo de nos iluminar para saber interpretar a palavra de Deus. E o Espírito age através da igreja, no magistério da tradição, para nos dar essa interpretação. E existe também o problema da leitura. Lê e não se entende, não se faz um esforço de meditação. E aí o que faz? Lê o texto bíblico a modo de você ficar evidenciando certos versículos em detrimento de um contexto. Existe um contexto. Esse texto mesmo aí de Efésios, quando se fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, é muito interessante porque as pessoas acabam não lendo o texto todo. Então, eu adoro pegar esse texto quando vou celebrar casamento, né? Porque tu vê na hora os caras dando uma de homem, quando na verdade deveria ser homem de outro modo, eles dão uma de homem e falam assim, ó, tem que ser submissa a mim. E você vê claramente os males da sociedade atingindo as pessoas, né? Tanto a mulher em relação ao feminismo, quanto ao homem em relação ao machismo, quanto esses males que vão sendo trazidos de fora e que vão afetando as pessoas quando elas não têm clareza, né? Isso é muito, muito evidente, assim.
É perceptível. Aí, o que acontece? Aí as mulheres ficam feridas, porque a palavra submissa, ela também é mal compreendida, e por parte do homem, ele se sente alguma coisa que ele não lutou para ser, né? Que é ser esposo, protetor, pai e não sei o quê. Só que se esquece de ler o texto todo, onde se fala que existe uma submissão mútua diante do Senhor. Porque o contexto geral aqui é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus é o próximo. Esposa e esposo são os próximos, mais próximos, diretamente falando. Espiritualmente e espacialmente, né? É o próximo mais próximo. Então, é meio burro tu interpretar a palavra de Deus nesse contexto. Ah, tá escrito, tu viu, né? Eu sou um homem, então tu tem que ser submissa a mim. Mas, caraca, 2 versículos acima, existe uma proposta de uma submissão mútua. Porque isso aqui é cristianismo, meu Deus. Não dá para tirar o teor do cristianismo e você evidenciar um texto descontextualizando da própria Sagrada Escritura. Mas eu atribuo isso à falta de leitura, a não saber ler, a um egoísmo que é tão grande, uma falta de inteligência tão aguda que o diabo acha brecha para isso. Já que ele é ignorante, vou deixar ele mais ignorante ainda. Aí pronto, aí ele solta uma dessa. Ele assina embaixo, sou ignorante amando de Satanás. Pelo amor de Deus. Essa foi boa. Foi o Satã que mandou. E é interessante porque, assim, é texto bíblico. É um dado objetivo. O encontro que a gente tem com a palavra de Deus deveria ser um encontro de um Deus falando comigo. E eu não tenho direito de pegar o que ele fala comigo para ferir alguém. É diferente quando tu ensina a Sagrada Escritura para alguém. É diferente. Você pode usar de vários métodos, de vários recursos retóricos para isso. Mas, a bem da verdade, você se encontrou com esse texto. E esse texto fala de você, fala para você. Essa leitura orante, essa leitura amorosa, com certeza ia prevenir a gente de ter esse tipo de postura de não interpretar, né? Mas, enfim, eu atribuo isso à questão de falta de leitura, de pontuação, essas coisas, sabe? Vírgula, interrogação. Encontrar o sujeito. O básico do básico do simples, né? Eu estou falando isso porque eu me vi na necessidade de estudar português novamente. Exatamente por isso, sabe? Cara, eu estava aqui tentando lembrar a questão de como a gente fala errado. E se falamos errado, também a gente lê errado. A gente não lê pontuação. Isso é um problema. É um problema literário, mas é um problema de interpretação da própria Sagrada Escritura. Perfeito. Indo nessa linha, eu estava fazendo uma pesquisa aqui rápida, e aquela exortação apostólica Familiares Consortium, ela foi escrita em 1981, né? E foi escrita pelo Papa, né? Que hoje então santo, São João Paulo II, né? Então nós temos, esse ano, ela vai completar 43 anos que ela foi escrita. A Amoris Laetitia,
Foi escrita em 2016 pelo Papa Francisco e completou esse ano 8 anos que ela foi escrita. E apesar de uma ser complementada à outra, quando você junta as duas, você tem claramente um roteiro muito específico de como a igreja precisa tratar a família. Como ela precisa tratar a família, como que é orientado a pastoral familiar, como que a igreja precisa acolher esses casais e tudo mais. Então é como se a Familiares Consórcio fosse uma grande planta, né, com toda a estrutura física e tudo mais, e a Amores Letícia fosse a construção pronta, onde você enfia a chave e entra dentro. Vamos colocar dessa forma, né? E eu fiz curso de noivos há 14 anos atrás. E o meu curso de noivo, se eu não tivesse uma formação de igreja, sei não, viu? Foi trágico. Muito trágico. E de lá para cá, eu já tive, por exemplo, a oportunidade de formar um casal. Né? Justamente tomando como base o catecismo e esses dois documentos. Né? Que foi o cerne da nossa formação para esse casal. O senhor que também vem de uma realidade paroquial, que o senhor já esteve inserido numa realidade paroquial há muitos anos, hoje o senhor é inserido numa realidade paroquial e comunitária. Te pergunto, o quão próximo ou quão distante nós estamos dos ensinamentos deixados nessas exortações? Olha, muito distante. Muito distante. Mas muito distante Eu mesmo. estava com medo de você falar isso, meu Deus. É muito distante. É como se nós fôssemos de uma outra religião, que a gente praticasse um outro catolicismo que não segue os papas, que não segue o magistério. É triste constatar que várias famílias leram a Familiares Consórcio e o pessoal da pastoral familiar não leu, não conhece, nunca folheou. É terrível, isso é terrível. A pastoral familiar, às vezes, não todas, pelo amor de Deus, não estou falando nem de quem está aí, estou falando da pastoral familiar de geral. E só abrindo parênteses, né? Tá tudo mastigado lá. É só aplicar. Tem Familiares Consórcio, tem vários documentos sobre família. Tem da congregação da fé, tem um bocado de coisas falando sobre família. E eu conheço famílias que são minhas dirigidas, famílias que estão aí, que trabalham catequizando os próprios filhos, porque muitas vezes as catequeses também elas são muito ruins, e eu já assumo logo a culpa. Isso é culpa de padre. Isso é culpa de padre. Isso é culpa nossa que a gente não sabe formar, porque também a gente não foi lá ler a Familiares Consórcio. Também a gente não foi lá folhear. Então, como é que a gente vai ensinar para as famílias o que o Papa disse, o que um santo falou, se a gente não tem a leitura do próprio santo? Aí a gente fala merda na hora da homilia, fala besteira e não forma as famílias. Aí acaba tendo isso. Famílias que foram lá no intuito, no interesse de fazer uma igreja doméstica, de promover a igreja doméstica, foi lá no texto Familiares Consórcio de São João Paulo II, mas o povo da pastoral familiar nunca leram. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Eu, pai, assumo a culpa é nossa, mas também é culpa de quem está lá também, que também não tem essa busca das coisas do alto. Se acomoda muito em estruturas, em esquemas. Né? Eu basicamente, eu vi o padre José Eduardo, ele respondendo uma pergunta sobre direção espiritual, aí ele pegou e falou assim, ó, um outro padre fez a pergunta para ele assim, sobre a estrutura da direção espiritual. Aí ele respondeu assim, então, para começar, eu não gosto de estrutura.
Então, beleza, ótimo. Eu também eu odeio estrutura. Eu sou adepto da ação do Espírito Santo em nós, da ação do Espírito Santo na igreja. Na igreja, não num, numa, num edifício que foi criado, que faça isso, faça aquilo, e não sei o quê, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Se criou todo um plano, né? Um fluxograma de compreensão familiar, mas PowerPoint. um PowerPoint bonitaço, mas não se leram a familiares consórcio. É a mesma coisa de falar sobre a Eucaristia, de você terminar um curso de catequese para criança, para adulto, sem você mencionar a Eclésia da Eucaristia. Porque o filho da mãe do catequista também não sabe disso. Ele só sabe daquilo que foi ensinado para ele de estruturas da arquidiocese tal, 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 tal. Aí ele se preocupa em cantar musiquinha para as crianças, cantar musiquinha para os adultos, né? Mas, de fato, se isso é religião, se isso é catequese, cara, a gente é um bando de palhaço. A gente é um bando de palhaço. E nós não somos palhaços. Não dá. Não dá para você reunir casais que. E engraçado quando fala da estrutura de curso de noivos, tu parte do princípio de que são adultos e que muitas vezes eles tomaram a iniciativa de ir até a igreja. Eles desejam o sacramento. O nosso papel de paróquia, de igreja, deveria ser o fator de alimentá-los com alimento de gente adulta, alimento sólido. No entanto, a gente ensina os casais a dançar. A gente ensina os adultos a dançar a musiquinha lá, não sei das quantas. Aí é brincadeira. O grande lance é a gente conversava sobre isso com um amigo do Abel, esqueci agora o nome dele agora, que teve com a gente no último podcast de agosto. Ele é catequista, né? Recebeu o Ministério da Catequese. Esqueci o nome dele agora. Mas a gente conversava sobre isso. É Mateus o nome vezes, dele. Mateus, isso. Eu não conheço não, mas eu estava no podcast de vir. Massa, show de bola. Ele falava sobre isso. Que às vezes a pessoa chega lá para cumprir um protocolo, né? Que é, não, eu preciso disso para essa finalidade. E João Mateus, aqui o Abelho acabou de colocar aqui para nós. Valeu, Abelho. E você vai ali e quer aquilo para aquela finalidade. Mas, na verdade, o papel da catequese e o papel do padre e da comunidade é justamente fazer com que ele conheça essa maravilha, que é o que ele está vindo buscar e não sabe que está vindo buscar, né? É você transmitir para ele através de todo esse ensinamento que veio do magistério, da tradição e da palavra, que não é um negócio tirado do nada, não é uma coisa vinda do vácuo, né? Que não é uma interpretação que brotou da cabeça, é um negócio calcado numa tradição, num magistério e na palavra. Então, é preciso ter essa conscientização mesmo. Falar, olha, é isso aqui que a gente está te entregando. O que a gente está te entregando é o que a gente tem de mais precioso. É uma adesão a uma família espiritual. É falar para você que você é bem-vindo nessa casa, mas mais do que isso daqui é o que a gente tem para te oferecer, e ao mesmo tempo falar assim, isso aqui é o que você também tem para oferecer para nós, sabe? Que eu acho que é isso que precisa ficar claro, né? É isso que precisa ficar claro. É exatamente isso, é apresentar o miserável à misericórdia, né? Apresentar a face de Deus para aquela pessoa que foi lá despretensiosamente atrás de um protocolo, sabe?
É isso. Eu, como padre, eu tenho muito medo e eu me distancio um pouco dessa realidade de que eu seja mais um burocrata da igreja, no sentido de que a pessoa vem para cumprir um protocolo e eu substituo por outro protocolo de esqueminhas organizados pela própria paróquia, pelo próprio catequista, de invenção, né? que se inventa, que as pessoas inventam e que não é proposta da igreja. E todas as catequeses, todas as paróquias que eu participei, que eu fui pároco, que eu tive a oportunidade de estar ali, eu sempre tive o cuidado de dizer a eles que eles não são obstáculos para que a pessoa receba o sacramento. É óbvio que existem certas regras. Eu não sou contra as regras diretamente, sobretudo aquelas que fazem sentido. Mas protocolos desprovidos de uma caridade, desprovidos de um sentido, aí é complicado. Aí é complicado, porque a gente acaba não fazendo aquilo que é próprio. Aí tu imagina, não é puxando o saco das comunidades, né? Mas tu imagina alguém que vai num retiro da Canção Nova e chega lá e tu encontra esquemas do jeito, do mesmo modo como você está acostumado aí numa repartição pública. Imagina alguém vindo aqui na nossa adoração de sexta-feira e chegar aqui e não encontrar Jesus exposto, mas encontrar a gente falando besteira. A gente cheio de esqueminhas que a gente inventou aqui numa convivência, então vamos expor isso para eles. Onde é que ia ficar a cara do Tainan se a gente trocasse o Santíssimo exposto por estruturinhas que a gente inventa, velho? Cara, a gente ia matar o Carisma, ia matar o Tainan também, ia matar... Ia matar tudo. Matar tudo. Porque... E, no fundo, é isso que acontece muitas vezes. Mas, para que ninguém fique com raiva, eu assumo. A culpa é dos padres. A culpa é nossa também. Tá certo. É isso aí. Eu queria fazer aqui uma breve pausa aqui, né, para saudar aqui a Cláudia Valério, Cezão, que está aqui junto conosco também. E queria aproveitar também para revelar para vocês que nós estaremos promovendo um curso bíblico, né, que é do Evangelho de São João e a religião interior. Então, eu queria aproveitar que o padre está aqui, que nós estamos falando justamente sobre esse tema, que eu acredito que vai ser uma boa oportunidade justamente de inserir a família, né, dentro disso, né, porque você vai falar sobre uma série de temas relacionados ao Evangelho de São João e que vai contribuir bastante com a sua espiritualidade. Então, eu queria que o padre nos falasse um pouco mais. Vai ser ele que vai ministrar o curso para nós, né? E esse curso vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de setembro, né? Então, a partir da próxima semana, nós já vamos abrir as inscrições, né? Assim que acabar aqui esse podcast, nós já vamos ter aqui nos comentários o link da inscrição para você poder se inscrever. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse curso, e eu queria que o senhor começasse falando por que o Evangelho de São João, né? Por que o Evangelho de São João e como que surgiu essa inspiração para que esse curso aconteça. Bem, a inspiração surgiu no meu isolamento social, no meu retiro social, no meu retiro pós-transplante. Eu pensando com o meu fígado novo aqui, eu tive um diálogo com o meu fígado novo, e aí a gente pensou nisso. Mas foi um pouco nisso mesmo, sabe? Cara, acho que deve ser loucura da minha cabeça assim. Eu ficava pensando muito naquilo que estava dentro de mim. E eu sempre, acho que eu não vou tirar da minha cabeça nunca, né? Toda vez que eu estiver agora num grupo de oração, a pessoa fala assim, ó, põe a mão no seu coração e olhe para dentro. Eu vou sempre lembrar do meu fígado, velho.
Porque ele é muito novinho, está aqui dentro de mim, né? Aí eu vou lembrar dele. Mas a ideia existiu exatamente por isso, para que o Evangelho de João, sendo ele já um evangelho que se destaca dos outros três chamados sinóticos, bem, ele é mais profundo, ele é mais voltado para a dinâmica interior. É um pouco do temperamento do próprio autor, né? João, ele era o mais novo, João era o mais perspicaz, né? Ele tinha uma visão da realidade de modo a perceber ali certos sinais, né? Ele se colocava diante de um prisma de olhar muito diferente dos outros evangelistas. Tanto é que, até no seminário mesmo, a gente tem a matéria, né, de um semestre dos sinóticos. A gente tem uma outra matéria semestral só do Evangelho de João. Então, a inspiração de trazer o Evangelho de João, pensando nesse sentido, até o título do curso, é molhado, porque Evangelho de João e o sentido da religião interior. Porque João ele já promove isso. Ele já promove uma dinâmica de crescimento de dentro para fora. Tanto é que o que ele narra, o modo narrativo de João, tem a intenção clara de nos fazer perceber um Deus presente em nós, através do que ele vai escrevendo. Exemplo, a samaritana. Não tem como você, diante da inspiração, diante da graça do Espírito Santo de Deus, na leitura daquele texto, numa leste divina, você não se colocar no lugar daquela samaritana. De você estranhando a Deus, mas esse Deus, esse Jesus, ele vai te conquistando aos poucos, entrando na tua vida e vai te revelando certas coisas que você queria esconder, porque era isso que a samaritana tinha ali naquela hora, né? Ela tinha muita coisa para esconder. Tanto é que ela já se protege. Ei, tu homem judeu, eu mulher samaritana, fala comigo não. Mas aí tu vê que Jesus vai se aproximando a partir da verdade, vai revelando ela a ela mesma, porque isso é de fato uma característica do Evangelho de João. Ele revela nós a nós mesmos. Nesse exemplo da samaritana, ela, pronto, ela encontra. E essa questão do encontro é muito bonito, né? Porque ela encontra, a partir do seu interior, um Jesus que está no próprio interior dela. E ela, como uma boa evangelizadora, e nós deveríamos seguir esse exemplo, ela saiu para evangelizar. Encontrei o homem que falou tudo da minha vida. Encontrei ele. E todo mundo da cidade saiu ao encontro do Jesus que mudou a vida daquela mulher, com a própria verdade, revelando ela a ela mesma. Então, essa dinâmica da interioridade, né, é aquilo que nós precisamos até para que nós consigamos nos distinguir daquilo que é mundano. Nós trazemos em nós traços do eterno. E esses traços, esse vestígio do eterno que há em nós, deve ser valorizado mais ainda, porque é só assim que nós vamos buscar as coisas do alto, buscar aquilo que de fato faz sentido para a nossa vida, como aconteceu com a história dessa samaritana. Então, o curso que a comunidade vai oferecer, e que eu vou estar lá para ajudar vocês
a, a, a viajar, a entrar, né, nessa viagem espiritual. Vamos conversar um pouco. A minha ideia é essa, sabe? É chegar a um ponto de conversar com o João. Assim, João, o que Fazer tu uma quer? imersão. O que tu quer, João, me dizendo essas coisas aqui? O que tu quer me contando a história de Nicodemos? João, sério, o que você quer dizer com esse negócio de permanecer, eu, fruto, eu, galho, Jesus como o caule, o pai o agricultor, e os frutos? João, pelo amor de Deus, o que é isso, velho? Do que você está falando? Fala para mim. E aí ele vai lá. Tá aqui, ó. João 15. Bora que eu vou te levar para um lugar onde eu fui, e é um lugar de encontro, para que tu também possa ter a experiência própria do que é permanecer em Deus. Já pensou? Não, tá aqui no texto. Tu vai lendo o texto, permanece em mim, eu permanecerei em vós. Isso, de repente você fala assim: ó, ei, eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. Como é que é? Rola aqui uma amizade entre eu, miserável, e o Sagrado Coração, e o Sagrado Coração. Mas como que essa miséria pode ter uma proximidade com o sagrado? Pode sim. É para isso que ele se fez carne. Então, assim, a ideia, né, que me fez, sei lá, o Deus que me inspirou até esse ideia desse curso, que não é lá essas coisas assim, não, mas o texto é uma grande coisa. O texto é uma grande coisa. Então, eu queria convidar a todos, a partir de semana que vem. Então, vai ter a modalidade presencial e a modalidade online, que a gente vai disponibilizar aí, que nós vamos disponibilizar, para que todos tenham essa experiência, né, do amor de Deus, dessa interioridade, dessa formação do Cristo em nós, né, de uma personalidade espiritual, através do Evangelho de João. Então, começa semana que vem, de 15 a 20, de 15 a 21, de 15 a 21, sempre começando às 20 horas. Talvez eu me atrase um pouquinho, mas o pessoal da comunidade vai estar lá, alguém vai estar lá para fazer uma oração. Mas a gente vai aí, nós vamos sempre estar rezando um pouco sobre o Evangelho de João, né? E tem muita coisa para aprender sobre o Evangelho de João. Tem ali a experiência marcante das mulheres, né? É um fato muito interessante como João via a presença das mulheres no ministério de Jesus. Como João entendia, e ele começava a fazer ligações em relação ao tempo e aos acontecimentos de eternidade. Né? João era mestre nisso. Né? Ele entendeu realmente que o eterno verbo, esse verbo se fez carne e habitou entre nós e começou a participar da dinâmica do fugaz, que é horas, né? O eterno, que não tem hora, ele adentrou ao nosso tempo e agora ele santifica as horas, né? Tanto é que João ele tem um certo fascínio por isso, né? Tal hora Jesus fez isso. Era meio-dia, era 3 horas da tarde, era o início da manhã, era o final da noite. Então, nisso aí a gente vai percebendo, né? O tanto que para João é essa necessidade de santificar o nosso tempo com a presença de Jesus. Tem isso, tem também é um evangelho muito voltado para a questão do Espírito Santo, do Paráclito, né? Do ajudador, do advogado, né? Jesus, ele se despede, mas ele não se afasta de nós. Ele nos atrai
com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é muito belíssima a exposição que João faz no Evangelho sobre o Espírito Santo. Aí por aí vai, tem muita coisa boa do Evangelho de João para a gente entender. É muito bonito também, um pouco dessa ideia me veio, também por adentrar mais no carisma da comunidade. Esse meu tempo de isolamento aqui, eu e meu fígado novo, eu busquei muito refletir sobre essa realidade do carisma fidelidade da cruz. E o tanto que esse carisma me coloca diante de uma interioridade. Não para me permanecer em mim mesmo, mas de que eu possa cada vez mais, a partir dessa interioridade, ir e me doar, me dar, né? Porque esse movimento de dentro para fora é um movimento muito interessante. Então, é um pouco da ideia de fazer o curso bíblico de João dentro dessa realidade da religião interior, partiu também um pouco dessa minha desse meu me aproximar mais do carisma fidelidade da cruz. Isso tem me ajudado muito, 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 muito. Excelente. Bom, depois dessa propaganda aí, meu amigo, se você não quiser, se você não for, só você não vai, viu? Porque eu já garanti minha inscrição, estarei lá, firme e forte. Ou online, ou presencial. Espero que presencial, mas pelo menos online vou estar acompanhando. Se Deus quiser, estaremos juntos aí nessa jornada. Então, o formulário já está aí nos comentários, a gente vai deixar também no descritivo do vídeo. Se você está acompanhando pelos streams, com certeza vai ter alguma maneira de você se inscrever, então vem conosco. Vamos participar aí dessa formação, que vai ser muito enriquecedora. Você estava falando sobre esse lance aí do carisma se travestir no Evangelho de São João, e é justamente isso, né? Tá tudo interligado pelo que eu pude perceber, né? Porque o consolo que a gente oferece sempre passa pelo ser consolado, né? A gente precisa ser consolado até para entender o que é esse consolo que Deus tem para oferecer. E você, como devoto de São Francisco, fala, né, justamente na oração dele, né? Consolar, mais consolado do que ser consolado, e compreender do que ser compreendido. Então, eu acho que é uma maneira muito boa da gente, né, fazer uma síntese aí do que foi esse episódio, né? A gente já está quase se encaminhando para o final, nós já estamos aqui há mais de 1 hora batendo esse papo, nem parece, mas é verdade. E antes da gente concluir, eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer para o padre, né? Como vocês podem ver, essa tecnologia, né, a tecnologia ela nos propicia, né? Da mesma maneira como a tecnologia nos rouba desses momentos, a tecnologia também vai nos inserir nesses momentos, né? E dentro desse contexto onde a gente tende a ficar isolado no nosso mundinho, no nosso celular, né, e que cada dia mais cedo os pais estão dando o famoso não me enche o saco, né, para os meninos, dali para aquela forma de distração, a gente acaba incultando nos filhos justamente essa percepção de que o pai não está nem aí, de que o pai não dá atenção, e que quando o pai não dá atenção nem afetiva, nem efetiva, quanto mais espiritual. Então, eu queria, a partir dessa realidade, de entender como o senhor enxerga o uso das tecnologias pelas famílias, né? E, ao mesmo tempo, que o senhor nos trouxesse a luz de como que uma família pode ser luz na sociedade. Como que um testemunho de uma família, um testemunho de fé de uma família, pode levantar e pode trazer à tona aquilo que há de melhor na sociedade. Olha, eu penso que a gente tem que ser... A gente tem que ter um esforço de compreensão da realidade que nos possa fazer agir com verdade. Porque senão a gente fica só comprando certos ditados que muitas vezes a gente nem entende. Ou seja, vício de telas.
não dá para você entender o vício de telas somente nessas duas palavras. Vício de tela. É preciso a gente aprofundar isso. O que quer dizer isso? O que significa isso? Como que isso atrapalha a vida de uma criança? Eu acho que é dever do pai, e é dever meu também como padre, ir aprofundo no que realmente é isso. Porque não basta você entender isso de modo superficial. Do tipo assim, beleza, tela faz mal. Então eu vou tomar aqui uma atitude imediata de tirar a tela do meu filho. Pronto. Está tudo resolvido. Não está. Não está, porque o que você vai dar, o que você vai botar no lugar? Né? Eu estava dizendo, acho que foi ontem que eu falei na missa, da mãe que viu a frase, né, vício de tela. Imediatamente ela tirou do filho. Para que ela também pudesse dar o exemplo, ela deixou o celular de lado. Foi parar no hospital. Com crise de ansiedade, porque não conseguia pegar um celular. Aí o que ela fazia? Se trancava no quarto para ficar lá, no celular, enquanto o filho estava lá, obedecendo. E não fazendo nada, não deu nada para o moleque no lugar. Nem um olhar. Né? Por exemplo, troque as telas por uma conversa. Troque as telas por um beijo no seu filho. Troque as telas por um abraço. Troque as telas por uma guitarra. E faça o moleque aprender a tocar guitarra. Troque a tela por alguma coisa que realmente vá ser importante. O meu receio é da gente pegar essas coisas que, de fato, existem aí estudos seríssimos sobre a questão do vício das telas. Isso aí é um fato inegável. Isso burrifica, isso nadifica, isso torna a gente mais de imbecil do que tudo. Mas é necessário também que a gente aprofunde nisso. O que significa isso? Por quê? Por que isso? E será que tirar é o mais adequado? Bem, eu não gosto muito de entrar nisso porque eu gosto muito de respeitar a postura do pai e da mãe. Mas quando me perguntam, eu falo assim, olha, existe uma idade para isso. Mas não é do tipo assim, estabeleci a idade que meu filho vai ter celular com 10 anos. Pronto, 10 anos tu vai lá e festeja e compra um celular para o moleque. Sem dizer nada. Sem orientá-lo. Sem dizer para ele que ali existe merda pra caramba, mas existe muita coisa boa. Né? Exemplo que eu sempre dou, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui direto. Espera aí, rapidinho. Enquanto nós estamos falando aqui, fora YouTube, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 lives do Instagram que pode mudar a nossa vida. De pessoas que eu conheço, de padres, Instituto Hesed, Fidelidade da Cruz, que está aqui no Instagram, fazendo coisas que edificam a tua vida de família. Está aqui a Fernanda Zapparoli, que fala muito sobre família, e que isso pode mudar muito a sua vida. Tem coisas para crianças, tem curso para as crianças, tem muita coisa. Então, não basta só falar que o Instagram é uma besteira. Olha, cuidado. A tua falta de profundidade pode vir contra você e você pode ser um imbecil e transformar no seu filho como um imbecil também. Numa postura preguiçosa de educação. De não querer educar. De não querer orientar. Né? Porque
A gente, padre, sofre muito por causa disso, às vezes, porque as pessoas vêm perguntar para a gente o que elas devem fazer. Claro que a gente sabe o que tem que fazer, a gente orienta, a gente reza, a gente conversa com as pessoas, a gente percebe como é que está o mundo. Mas o que as pessoas querem? Um esqueminha. Padre, me dá aí um esqueminha para me educar meu filho? Se eu tenho um esqueminha aí que eu possa seguir, que eu não tenha que conversar com ele, padre, porque eu não quero conversar com ele, eu só quero educá-lo naquilo que a igreja quer. Então, quanto mais regrinho o senhor me der, melhor ainda. Mas, pelo amor de Deus. Então, a questão das telas tem que ser realmente algo a ser discutido, meditado, com reflexão, com profundidade. Não tem que dar celular para moleque mesmo, não. Ainda mais quando o moleque tem tendência de ser safado. Não tem que dar mesmo, não. Tem que tirar e quebrar o celular mesmo, tacar na parede igual louco. Mas também tem dados momentos que tu precisa chegar e falar assim, olha, vamos aprender a usar essa parada aqui. Mas quando o pai não sabe usar, quando a mãe não sabe usar, aí fica nessa. Fica o superficial no superficial. E a gente não se distingue em nada. Infelizmente. Mas existe o vício das telas, eu não sou contra isso. Não tem que dar celular para moleque nenhum, não. E tem que ter cuidado também, tem que olhar com quem está conversando. Plataforma de jogo, plataforma de game. Epa! Tomar muito cuidado com isso aí. Excelente. Uma vez, numa aula de psicologia, a gente estava estudando um caso onde o moleque ele tinha ele era tipo um melancólico agudo, sabe? Um melancólico. Misericórdia! Não conversava com ninguém, não tinha amigos, era calado o tempo todo, inteligente, tirava boas notas na escola, até desdenhava dos professores, né? Porque assim, não acredito que havia essa prova feia. Meu filho vai estudar, não? Eu não. O professor vai dar uma aula ruim, com uma prova ruim, eu não vou estudar, não. E tirava 10. Mas era o moleque todo concentrado nos games. E aí, quando o psiquiatra, né, o pai levou para o psiquiatra teve a sensibilidade de falar assim, ó, deixa eu jogar contigo uma vez aí. Quando o moleque abriu a plataforma, o moleque era ovacionado lá dentro. Ele era o cara, velho. Assim que eles entraram lá, que o moleque fez o login lá, o pessoal lá até... O moleque já sabia falar inglês com 10 anos. O moleque sabia falar inglês fluentemente e o pai não sabia. E ele pegava lá o fonezinho dele e falava assim, hi guys, let's go to play. E o pai ficava olhando assim, esse moleque sabe inglês? Eu falei, seu filho sabe inglês. Você ensinou? A escola ensinou? Não, foi os games que ensinou para ele. Só que essa parte boa, né? Exige a parte ruim, terrivelmente ruim, de vícios, de gente que se aproveita e tudo mais. Mas a receita é ser pai de verdade. É ir lá, é se fazer presente. É se fazer presente. Isso aí. Excelente. Bom, antes da gente finalizar esse episódio, quero deixar aqui uns recadinhos do coração. Vamos lá. Paciência aí, galera. Vamos nessa. Toda segunda-feira, podcast aqui, encontro marcado às 20 horas, beleza? Estamos aqui juntos. Quinta-feira nós temos na nossa casa de missão atendimento de oração, né, e direção espiritual. Então, se você tiver alguma demanda, leve para nós, de repente a gente consegue te ajudar, né? Lá temos sempre atendimento de oração. Na sexta-feira temos adoração às 8h30 e é nesse endereço aí que está aparecendo aí na tela. Nesse sábado, especialmente nesse sábado, nós estaremos em 2 locais diferentes, né? É a festa da exaltação da Santa Cruz.
Então, nós teremos noite de louvor em 2 paróquias diferentes. A primeira paróquia vai ser a paróquia Maria de Nazaré, que é do Padre Wilker, né? Que é lá na Kennedy, 316, conjunto 3, lote 1, né? Ali estaremos juntos, fazendo uma noite de louvor a partir das 8 horas. E também, a partir das 8 horas, nós estaremos lá na Capela Nossa Senhora Aparecida do Padre Daltaí, lá na QS 615. Então, você é o nosso convidado. Vá no endereço que for mais perto de você, mas não deixe de ir. Vem louvar a Deus junto conosco, né? Exaltar a Santa Cruz. Amém? E gostaria também de fazer um apelo. Sim, domingo, 11h30 da manhã, temos a nossa Santa Missa. Então, venha também participar conosco. Participe conosco. Nós estamos promovendo uma ação entre amigos, né? Que é esse bilhetinho aqui maravilhoso. E aí, essa ação entre amigos é para a reforma da nossa casa de missão, né? Fora essa ação entre amigos, que você pode nos ajudar comprando um bilhetinho, nós também estamos fazendo recolhendo as doações de vocês, né? Então, gostaria muito que vocês nos ajudassem, doando alguma coisa para a gente poder fazer essa reforma. Então, nós temos uma lista de materiais que nós estamos precisando. E se você não puder fazer sua doação em dinheiro ou em Pix, né? Que se você tiver alguma coisa disponível dos materiais que a gente está precisando, faça essa doação. Qualquer coisa que você conseguir nos doar materialmente falando, vai ser muito bem-vindo. Nosso sorteio vai ser de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma camiseta Paz e Bem e um kit de devoto, que é um livro, um texto e uma medalha. O sorteio acontece dia 13/10. Então, nos ajude. Nós precisamos reformar a nossa casa. Já faz bastante tempo que a gente não tem essa reforma. Então, nos ajude a manter a nossa casa de missão e contribua você também com a evangelização, né? E, claro, reze por nós, para que a gente continue fazendo a vontade de Deus e continue trilhando esse caminho, né? Que é levar a palavra de Deus, já que estamos no mês da Bíblia, levar a palavra de Deus a quem mais necessita. Amém? E é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, né? A cada um de vocês que contribuiu, estando conosco durante esse episódio. E para a gente finalizar, o padre que já esteve aqui várias vezes conosco, né? Ele sabe que nós temos sempre uma pergunta, que é: qual seria a sua gota de fidelidade? E essa interessante que essa pergunta ela se atualiza conforme os momentos que estamos vivendo, né? E às vezes a nossa gota de fidelidade que nos foi pedida há um tempo atrás já não é mais a mesma gota de fidelidade que Deus nos pede hoje. Então eu gostaria de saber, padre, diante da sua realidade, da realidade que o senhor está enfrentando hoje, qual é a sua gota de fidelidade? Olha, eu conheci, via Instagram, eu conheci um padre, ele acho que é da diocese de New Jersey, alguma coisa assim, é um padre americano. E ele é baterista, ele é dominicano. E ele é um exímio baterista. Ele toca bateria pra caramba. Assim, não é que ele gosta de bateria, ele sabe realmente, sabe? Tocar bateria assim. Ele desenvolve músicas inspiradas na Eucaristias, assim, e tudo mais. E aí eu tenho conversado muito com ele, né? E aí eu contei para ele um pouco da minha história recente agora, né? Da cirurgia, do transplante. E aí ele me falou uma coisa assim: padre, o senhor passou por uma. O senhor está passando por uma cruz muito pesada. Ofereça por mim. Cara, e eu não, até então eu não tinha me tocado nessa dinâmica de sacrifício oferecido, né? Do que eu tenho passado oferecendo isso a alguém. Eu tenho esse costume de oferecer na Santa Missa, né? O sacrifício de Nosso Senhor, em vista de pessoas que me pedem oração e tudo mais, né? Mas eu não tinha me tocado ainda nessa questão de padre, oferece por mim. E um outro padre me pedindo isso. E aí eu fiquei pensando, cara, onde é que está o meu sentido, né? A minha vertente de sacrifício.
E aí, quando tu falou aí em gota, e a gente sabe que essa oferta é uma gota no oceano. É uma gota. Eu vou simplesmente, às vezes, ficar aqui meio incômodo, né? Porque às vezes é incômodo ainda a questão de transplante, mas oferecendo isso a um sacerdote que eu conheço virtualmente, mas eu posso oferecer pela comunidade, posso oferecer pelas pessoas que me pedem oração, pelas pessoas que estão no purgatório, e por aí vai, pelas almas do purgatório. Então, minha gota de fidelidade é aquilo que o meu sacerdócio alcança. Né? E eu tenho tomado muito essa consciência de até onde meu sacerdócio vai. E eu sei que é uma gota, velho. Eu sei que é uma gota, né? Uma gota que pode ser a minha de fidelidade, né? Então é isso. A minha gota de fidelidade é ser eu mesmo e fazer o que eu faço, celebrar e confessar. Excelente. Excelente. É uma gota aderida à personalidade. Olha que maravilha. Pronto. Basta ser. É isso aí, pessoal. Eu desejo que a nossa gota de fidelidade seja isso também, né? Que o nosso ser. Acho que essa é uma boa mensagem. O nosso ser seja uma gota de fidelidade a Deus. Amém. Então, mas isso assim, serve para mim que é padre, mas serve, pô, para ti que é pai, você, o que eu devo oferecer para minha filha? Pai, eu mesmo. A minha paternidade. Pronto, é isso aí. Aí me lembra desse amigo, né? Se eu transformar esse moleque num cara melhor do que eu, então tá bom. Então eu consegui. Eu consegui oferecer minha gota de fidelidade. Excelente, excelente. É isso, senhoras e senhores. Vamos aqui agora para a nossa oração da Escola de Fidelidade, para a gente poder se despedir. Padre, o senhor dá os inícios, o senhor faz uma, eu faço a outra, e aí nós vamos intercalando até finalizar. Amém? Perfeito. Isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu és a fonte da luz e da sabedoria. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento de Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe nossa, e, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e preservar na vivência da Tua palavra. Espírito de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Padre, dá a sua bênção para a gente poder se despedir do pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai de bondade, Deus de misericórdia, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, galera. Terminamos mais um episódio do podcast Gosta de Fidelidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso curso. As inscrições estão abertas, beleza? Participe conosco. Venha se aprofundar na leitura bíblica, começando pelo Evangelho de São João. Vem descobrir o que esse Evangelho tem de tão magnífico para nos revelar. E com certeza o Padre vai nos guiar nessa jornada. Amém? Estamos juntos. Encontramos você nesse curso. E é isso aí. Até semana que vem com mais um episódio do Gotas de Fidelidade. E até breve. Padre, muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus.
e até mais. Valeu. Um abraço, com Deus.